Então, o que a gente vê? O imperador romano, o primeiro imperador romano cristão, entre aspas, Constantino, ele colocou na clandestinidade todas as outras religiões e priorizou o cristianismo, menos o mitraísmo. Por quê? Porque muitos soldados romanos, muitos dos militares romanos eram adeptos ao mitraísmo, eles eram a força e o alicerce do império, então ele não quis mexer com esse pessoal. Só que o mitraísmo sobreviveu até só 394 depois de Cristo. E aí o cristianismo então se sobrepujou, o cristianismo então venceu. Absorveu A data e você não fala mais em mitraísmo. Por outro lado, a Igreja Romana está assimilando a data, a celebração, a comemoração e toda a parafernália e todos os elementos envolvidos nessa celebração. Aí, a partir de 394, o cristianismo passa a construir templos em cima dos lugares onde nós tínhamos as cavernas de cultos ao mitraísmo. Nesses cultos eles matavam boi, derramavam sangue, faziam uma série de cerimônias, sempre envolvendo sangue, porque sangue é moeda no mundo espiritual e as entidades estão sempre exigindo sangue. E a partir daí o cristianismo construiu boa parte dos seus templos em cima dessas cavernas. Se você pega, por exemplo, a Catedral de São Paulo, em Londres, ela foi construída sobre um local de culto à Mitra, culto ao Sol. Se você pega algumas catedrais em Paris, o mesmo, tudo em cima de templos de adoração ao Sol que estavam em ruínas. Como o Lamartine bem colocou, a gente tem a história do domingo. O dia do Senhor, na Bíblia Sagrada, nunca foi domingo. Nós adotamos isso como herança, como tradição, mas o dia santificado de Deus nas Escrituras, que é o quarto mandamento entre os 10, é o sábado. Então, quando que o sábado deixou de ser o dia do Senhor? Quando que o sábado deixou de ser o dia santificado por Deus? Que é o sábado dos judeus. Que é o sábado dos judeus. Mas isso é mandamento, então o dia do Senhor é o sábado. Só que aí você vê que o dia preparado pelo paganismo para ser o dia do Senhor é o culto ao sol, é o Sunday, é o domingo. Então esse é o dia do sol, esse é o dia do domingo. Então até essa mudança ocorreu. E o que a gente vê ali? Invalidada essa observância bíblica original desse quarto mandamento que santifica o dia do Senhor como sábado. Então até nisso a igreja foi deformada. Hoje, se perguntarem aos cristãos qual que é o dia do Senhor, a maioria vai falar domingo. Por quê? Porque é o dia que nós nos reunimos nas igrejas, são os dias dos nossos principais cultos. Mas se você for avaliar a história bíblica e você for considerar o mandamento, o dia do Senhor é o sábado. Então nós não podemos e não precisamos ir para um extremo de dizer, não, então vamos mudar os nossos cultos, vamos fazer tudo de culto de sábado. Não é isso. Quando isso também foi objeto de grande divisão no meio da igreja primitiva, quando os gentios passaram a se converter a partir da igreja em Antioquia, eles foram chamados de cristão e eles começaram a discutir quais os mandamentos que eles deveriam cumprir. Entendeu? Então, lá em Colossenses capítulo 2, Paulo deixa claro que algumas ordenanças que eram para os judeus não deveriam ser impostas para os gentios. Dentre estas, as festas de luas novas e sábados. Então lá está deixando claro que eles não teriam que cumprir a adoração no sábado. E a igreja primitiva, principalmente gentílica, ela começou a se encontrar no domingo. Agora, o que ele falou é verdade. Eu sempre digo para a igreja, eu na minha vida, pastor, você impõe o sábado para as pessoas? Não. Porque para mim o sábado também representa Cristo. Mas eu guardo o sábado para mim. Eu e a minha família, o sábado eu separo para Deus. Nós temos na igreja tanto celebração de sábado quanto de domingo. É que ficou tão vinculado a domingo, dias Mas do aí culto, que tá, né? o que ele está falando é verdade, porque o sábado um dia vai retornar. No milênio, por exemplo, vai voltar o sábado. Então, em nenhum momento Deus tinha como, vamos dizer assim, visão que a igreja mudasse o sábado para o domingo. Mas ele não impôs sobre ela essa questão. O apóstolo Paulo deixa claro isso em Colossenses 2. Mas qual é o dia do Senhor? É o sábado. Porque uma das perguntas que me fazem, mas espera lá, os 10 mandamentos são válidos para hoje? São. Mas e o sábado? Aí você tem que fazer um malabarismo teológico para você não dizer isso. Então não é uma imposição, porque para Deus o conceito de você pode
consagrar a Deus todos os dias, mas o sábado é o dia que Deus escolheu. Isso não dá para não dizer isso, entendeu? Na verdade, Jesus abordou a questão do sábado de maneira a flexibilizar bastante a nossa compreensão, porque o sábado é muito mais um conceito Isso. de você ser, É o de descanso. você ter tempo de descanso com Deus. Por que Deus descansou no 7º dia? Então não é que você tenha que fazer o culto de sábado. Você pode fazer de segunda, de terça, de quarta, não é tem, isso? né? Por que Deus descansou no 7º dia? Ele não precisa descansar. A Bíblia fala que ele não dorme. Então o sábado não foi dado por benefício de Deus. O sábado foi estabelecido por benefício do homem. Então o homem precisa entender a sua necessidade de descanso, mas não é só o descanso pelo descanso. É o descanso para estar com Deus. Então o conceito sabático precisa estar impregnado no coração de cada cristão. Eu preciso ter um estilo de vida que, independente do dia que for, eu tenho que ter tempos de qualidade com Deus, de descanso, para estar meditando na palavra dele, buscando a presença dele, ou adorando em espírito e em verdade. E então o conceito é esse: o sábado é um tempo para estar com Deus. Porém, como o Lamartine colocou, talvez esse sábado um dia venha a ser restaurado no milênio, vai voltar a ser sábado, o dia do Senhor. Se você perguntar para o Rodrigo Silva aqui qual que é o dia do Senhor, ele vai te falar é o sábado, porque muitos cristãos ainda guardam o sábado. Então nós não vamos criticar um ao outro, vamos respeitar as posições doutrinárias, mas se você for avaliar a base da Bíblia e do mandamento, a gente tem essa história. O dia do Senhor era o sábado, e o mitraísmo e toda essa miscigenação de doutrinas acabou tornando o domingo o dia que a gente celebra. Então a gente não vai mudar os dias de culto, mas a gente tem que ter esse entendimento. Qual que é o dia do Senhor? É o domingo? Não, não é o domingo. O dia do Senhor é o sábado. Isso que ele está falando, eu acho que é muito legal. Desculpa estar te interrompendo, a tua explicação está maravilhosa. A gente está junto aqui. Mas é importante a gente falar o seguinte. O que me deixa um pouco chateado é que existem pessoas que repetem modelos, e se você trouxer qualquer questionamento, as pessoas já passam a te considerar um herege. O que ele falou é verdade, porque o sábado representa Cristo. Ele é o nosso descanso. Agora, se você pegar do ponto de vista fisiológico e científico, está provado. Até mesmo o ciclo circadiano, você precisa de dormir, você precisa de um dia na semana para você parar tudo, para que você possa recuperar, fazer com que a tua adrenalina ela baixe no teu cérebro e no seu corpo e você descanse. Se você não tiver um dia para você parar, você simplesmente não vai descansar e vai ter problemas de saúde ao longo do tempo, estresse e tudo. E Deus estabeleceu isso não para si mesmo, mas para o homem. Agora, o que ele falou é perfeito, porque tem que ser um tempo separado não só para você dar um número de passos como os judeus, não, para que você possa separar esse tempo para Deus. Então, por exemplo, sábado, chega no sábado, eu em casa, eu e a Lilian, a gente só ouve coisas de Deus. Eu vou pro meu piano, eu faço um tempo de adoração, de live. Por quê? Porque eu falo para Deus: Senhor, eu não entendo algumas coisas em relação a isso, mas eu estou te consagrando essas horas do meu dia para o Senhor. Agora, isso não quer dizer necessariamente que uma pessoa que trabalha no sábado, ou no meu caso, que surfa, anda de moto, descansa com a família. Não pode separar para Deus. Sábado é dia de pegar onda, é dia de passear, descansar com a família. Eu não guardo sábado nem desse jeito que o Lamartine está fazendo, de parar para meditar, buscar Deus. Eu gosto. Eu não tenho essa cultura, mas eu tenho o princípio sabático. Eu entendo a importância e a necessidade do descanso e do descanso para se renovar em Deus, em tempo de qualidade na presença de Deus, independente do dia da semana que for.